Comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Nos últimos 40 ou 50 anos, a igreja foi ensinada por alguns dos ensinadores da palavra rema que nós só temos que pedir algo uma vez e depois temos que confessar que já recebemos várias vezes. Eu não acho que isso é bíblico, porque Jesus, falando sobre aquele homem que recebeu uma visita, um amigo que veio à meia-noite, naqueles dias eles não tinham hotéis ou algo assim. Se as pessoas estavam numa jornada, eles ficavam na casa de um amigo, na cidade em que eles estavam naquela noite, se tinha um amigo lá, né? Então ele não tinha nada para preparar para ele, então ele foi para um vizinho e disse: "Você pode me emprestar 3 pães? Um amigo em uma jornada veio para mim, eu não tenho nada para oferecê-lo." E o homem disse: "Não, as crianças estão na cama comigo, dormindo, se eu me levantar eles vão acordar. Volte amanhã e eu lhe darei tudo o que você precisa." E o homem disse: "Não, eu não posso voltar amanhã, eu preciso agora." E Jesus disse: por causa da sua importunância, ele não parou de pedir, ele não parou de buscar, ele não parou de bater. Jesus disse: peça e receberás, busca e encontrarás, bata e abrir-se-vos-á. Isto, para mim, diretamente vai contra este ensino que diz: você só pede uma vez, certo? E seja o que for. É uma tolice, né? Olha, o juiz injusto, um homem injusto, que tomava conta, pela sua importunância, ela recebeu o que queria. Uma mulher que não parava de importunar aquele juiz: olha, me vingue dos meus inimigos, várias e várias vezes, dia após dia, e o Senhor mesmo nos deu o maior exemplo de oração no jardim do Getsêmani, 3 vezes. E isto era no ápice de toda a batalha que qualquer ser humano já enfrentou, e Cristo, ele andou como um homem enquanto estava na terra. E nunca houve uma oposição maior do que o que ele estava passando e experimentando no jardim. E 3 vezes ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. 3 vezes ele pediu a mesma coisa, orando a mesma coisa. A Escritura é clara. Então, se Jesus fez, eu acho que nós também estamos seguros em seguir esse exemplo. E a passagem bíblica que você falou de buscar, pedir e bater, quer dizer pedir e continuar pedindo. Continue pedindo, certo? Busque e continue buscando, bata e continue batendo. É uma ação contínua, um artigo presente indicativo. Certo. É aquele processo contínuo, batendo, batendo, batendo. Sabe, eles ensinam, bem, isto mostra uma falta de fé se você pedir mais de uma vez. Não, mostra fé, revela a fé. A oração é um ato da fé. Estamos orando para alguém que não podemos ver. Estamos orando para alguém onde não há evidência física que ele tem a capacidade ou a vontade, ou até o fato de que ele escuta. Então, tudo sobre a oração é fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. Eu creio que a oração é uma das maiores bênçãos que um crente pode ter e se engajar. E é triste que a maioria dos crentes não aproveitam isto. Muito pouco. Eles oram somente se existe uma tragédia ou algo assim. E às vezes eles nem fazem isto. Mas todo cristão, senhoras e senhores, deve separar um tempo todos os dias, 7 dias por semana. E esta é sua vida de oração. Não importa se você tem que acordar às 2 da manhã, sabe, é o caso pior que existe. Mas não importa quão ocupado você está. Separe um tempo para oração. Porque tudo vai ficar melhor se você fizer isso. Certo. E em primeiro lugar, você vai para o Pai Celestial em nome de Jesus. É assim que você tem que começar a orar. Vai para o Pai Celestial. Pai Celestial que está no céu, você vai em nome de Jesus. Jesus falou: agora você pede o que você quer e eu te dou. E tudo mais. Mas ele disse: mais tarde você vai pedir para o Pai em meu nome. E ele vai lhe dar a ti. Então é importante que você lembre disto. E então,
Comece a louvar a Deus pelo que Ele tem feito por você. Não importa se a situação está difícil, Ele ainda fez muita coisa por você e por nós. E temos que gastar esse tempo de agradecimento, louvá-lo, glorificá-lo, entre meus portões com gratidão e nos meus átrios com louvor. Isso está muito claro. Agora é o Antigo Testamento, é claro. Entrai nos meus portões com gratidão e nos meus átrios com louvor. Então, você tem que agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. E glorifique o seu nome. E aí você pede aquilo que você precisa. Seja o que for. E busque a sua face, peça para Ele e não desista. Se você pedir algo que é difícil, sabe, o Lauren acabou de mencionar sobre esta conta médica muito alta. Ele não orou uma vez só sobre isso, não é? Não. E sabe, irmão Swagger, se eu puder te interromper a sua linha de pensamento, uma das coisas que é muito precioso para um pai cristão são seus filhos. E quando você está lidando com seus filhos e netos, isto não é uma rota fácil. A maioria das pessoas sabem, pelo menos 3 dos meus filhos, o Joseph, a Grace e a Rachel, porque eles cantam no time, né? Então eles veem eles na televisão. E a nossa filha mais velha, Joy, agora é pastora com seu marido numa igreja na Flórida. Todos os 4 dos meus filhos, quando eles chegaram naquela idade da adolescência, Satanás os atacou. E eu vi. Você podia sentir. Eu me lembro, em particular, e eu não quero envergonhá-la por nada nesse mundo, mas a minha filha mais nova, a Rachel, ela é um doce. Mas ela passou por um período de tempo que ela entrou em algumas coisas que não eram boas. Ela não estava fazendo coisas ativamente ruins, mas haviam atitudes. E eu podia ver, eu podia sentir aquela idade de adolescência. Existe uma briga pelas suas almas, uma batalha, toda adolescente. É verdade. Sabe, porque eles têm que tomar uma decisão adulta de viver para Deus. E eu, em particular com a Rachel, sabia de alguns dos problemas que ela estava passando. E toda manhã eu andava e eu orava por ela. Senhor, o Senhor precisa tocar a Rachel. Certo. Passa com ela nesse processo, passa com ela. Eu não estou falando de uma noite, ou um mês, ou 2 meses, ou 6 meses. Eu estou falando de 1 ano e meio de trevas, onde não haviam drogas ou álcool ou sexo, mas havia um mover, um se afastar de Deus. E eu sabia que só Deus podia trazê-la de volta. E como um pai, não há nada mais efetivo. Nada que você pode dizer ou fazer, nada é mais efetivo do que oração. Nada é mais efetivo. Muito bem. Que a oração. Quantos cristãos têm uma vida sistemática e habitual de oração? Quantos? Eu não sei. Sabe, Bem, é claro que nós não sabemos, né? Sim. Isso é óbvio, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que não tem muitos, certo? Mas eu te garanto que nesse período de tempo com ela, que todas as manhãs, não eram algumas as manhãs, mas toda manhã, por mais de 1 ano, eu estava batendo na porta do céu. Deus, faça algo, o Senhor tem que ajudá-la, o Senhor tem que se mover na vida dela, mova-te, Senhor. E estávamos em uma conferência, eu sempre pensei, ela sempre foi uma menina muito doce. E ela é. O problema que ela tinha era aguentar você, né? Ah, sim, é verdade. Mas na conferência, sim, na conferência, a conferência veio e a Rachel estava num desses problemas, mas Deus se moveu por trás dos bastidores e eu senti um puxão no meu ombro. A conferência tinha terminado e era a Grace, que ela estava vindo de onde ela estava cantando, e ela me cutucou no meu ombro, apontou para Rachel, que tinha tentado chegar até o altar, mas nunca chegou até o altar de onde ela estava sentada. Ela chegou na metade do caminho e caiu no chão. O Espírito de Deus a tocou. E eu fui onde estava, me assentei com ela por meia hora. O Espírito de Deus estava se movendo. E todo mundo estava fazendo o que estavam fazendo. E no final daquele culto, mesmo a Nick acabou tirando uma foto, e eu amo esta foto, porque naquele culto,
o que eu estava clamando por mais de um ano, o Senhor fez. Em 30 minutos, Ele fez. Quando aquela jovem se levantou do chão, ela era uma pessoa diferente. Ela era uma jovem diferente. Uma guerreira de oração, alguém que entregou seu coração 100% para Cristo. Ela tinha sido salva e cheia do Espírito Santo desde 9 anos de idade, mas Satanás tentou pegar a vida dela. E os pais, vocês têm que entender. Você quer levantá-los no caminho de Deus, mas você tem que viver corretamente. Mas a oração, eu acho, que é a arma mais efetiva que podemos participar para trazer nossas famílias, porque em um relacionamento com Deus. Porque eles têm que tomar essa decisão por si mesmos. Você não pode. Certo. Mas a oração muda as coisas. E Deus, aquela reunião em particular é tão especial para mim, e o fato que foi documentada com uma foto, e eu tenho visto, estamos filmando aqui, ela está prestes a se casar em 3 semanas, e esta jovem está apaixonada por Deus. Ela está mesmo. Nunca houve nada a não ser disto. Eu não me preocupo com ela, nunca tive um problema com ela, nunca, né? Mas Satanás planejou. Mas a oração mudou, sim, a sua capacidade de tocá-la. Muito bem, você está dizendo agora, está acabando o tempo, mas que se você não importunasse em oração ou persistisse, se você não fizesse isto, talvez ela não teria vencido? Eu creio de todo o meu coração, porque nós impedimos os poderes das trevas. É verdade. Que atacam as mentes e os corações dos outros. E quando constantemente estamos orando por eles, dizendo, Senhor, abra a porta, dá para ele esta oportunidade de ouvir, deixa ele ver, deixa ele experimentar. E como pais, eles não ficam em casa quando é tempo da igreja, eles vão para a igreja. Certo, sim. É uma lei que eu tenho na minha casa. Se você está na minha casa, quando a igreja abre, nós vamos para a igreja. Certo. Sim. A oração do justo, é isso aí. Do justo pode muito em seus efeitos. Eu vou deixar esse programa hoje sentindo a presença do Senhor, sentindo que Ele está nos dizendo, ore, busque a minha face, e eu vou lhe dar coisas maravilhosas da glória. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.